Olá, eu sou o professor Gil. Hoje eu vou me apresentar como pastor Givanildo, e hoje eu vim fazer o meu primeiro tutorial na área de teologia. E nós vamos estar falando da ferramenta MySword, que eu indico para todos os alunos, para todos os meus estudantes de seminário. Por quê? Essa Bíblia ela te dá uma gama de suporte, desde várias versões da Bíblia, a comentários bíblicos, a dicionários bíblicos, que é uma tarefa que todo estudante de seminário tem no campo da exegese, no campo da hermenêutica e no campo da homilética. Bom, o que todo aluno de seminário ele precisa ter é muitos livros, muitos materiais de apoio para que ele possa fazer uma tradução, uma interpretação do texto e montar sua pregação. Então, muitos livros demandam um suporte muito grande para carregar e muito tempo também para você mexer em um e outro. Agora imagine tudo isso dentro do teu telefone celular, dentro do teu tablet, e você conseguir manipular vários livros ao mesmo tempo, várias páginas, copiar, colar, destacar pedaço de texto. Então, por isso, esse app é muito importante para quem está estudando e aplicando a teologia. Então eu gostaria de compartilhar com vocês esse conhecimento hoje. E vamos lá, eu já peço para você, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e a gente ter um canal com maior relevância e eu possa sempre estar trazendo algo aqui produtivo desses anos de jornadas que eu venho usando a tecnologia para compartilhar com vocês. Ok? Deus abençoe a todos. Essa é a nossa primeira aula de teologia. Eu gostaria de apresentar para vocês esse aplicativo que nós chamamos de MySword. Então, uma Bíblia. Mas o que eu quero falar sobre ela é que todo bom estudante, no campo da hermenêutica, exegese ou da homilética, da arte de preparar, de pregar sermões, ele precisa ter uma base exegética e hermenêutica. E precisa ter um conhecimento bíblico. Mas para o trabalho de exegese a gente lança a mão de outros subsídios, que são livros, comentários, dicionários, léxico para a gente entender, morfologia, dicionário morfológico. Então, todo esse material custa caríssimo. E como, se não custasse caro, ainda tem o detalhe de você ter que transportar esses materiais. Imagine, se você for para todo lugar que você for, você vai transportar esses materiais. Então, essa aqui é uma forma, essa ferramenta, ela deixa todos esses materiais disponíveis. Eu tenho uma biblioteca aqui, a gente está aqui olhando a Bíblia, e eu vou mostrar alguns detalhes dela, para aqueles que não conhecem se inteirar. E a gente vai ver aqui algumas coisas importantes. Além das várias versões da Bíblia, está aqui, aqui, vou tocar nesse íconezinho, e ele vai me mostrar Bíblia, comentário, dicionário, nota de rodapé, bloco de notas e livros. Mas eu vou mostrar alguns recursos que são importantes. Então, por exemplo, você clica aqui, na Bíblia tem várias versões da Bíblia para você poder fazer a comparação e ver qual é a melhor linguagem. Olha, são várias versões. Várias versões, e é importante todo aluno ter várias versões para que ele possa comparar. Essas versões que eu fiz uma modificação, que eu coloquei um mais, isso aqui está indicando que é o recurso Strong. O que é o recurso Strong? Vem um número, que a gente chama de referência Strong, para colocar naquele dicionário grego e hebraico, quando a gente tiver a origem da palavra, para a gente trazer para a nossa linguagem o que de fato significa, porque a gente tem um problema dentro da questão da bibliologia, ou questão mesmo da interpretação da Bíblia, que é no campo da exegese e na hermenêutica, da questão da tradução, da versão, da linguagem. Então existe o hebraísmo, existem expressões idiomáticas, e talvez quando nós lemos a gente não consiga entender o contexto se não voltar a ideia da cultura da época e o que a palavra realmente significava. Então isso aqui é importante para os alunos que querem fazer uma exegese do texto. Por exemplo, a gente tem um texto que diz que ainda que o meu homem exterior se corrompa, todavia o meu homem interior se renova. Alguns podem pegar essa interpretação de se corromper e achar que Paulo estava falando de deploração moral. E não é deploração moral. Embora corromper possa ter esse significado, na nossa linguagem, de degradação moral, não era o sentido empregado por Paulo. Então aqui você vai ter os recursos, as versões da Bíblia. Se tocar no ícone da Bíblia, você vai ver que tem comentários e dicionários.
Aqui entre essas duas setas você vai ter aqui o livro, então você pode fazer aqui, ó, escolher o livro, o capítulo e o versículo. Só tem essa forma? Não. Tem outras formas aqui, ó. Estou mostrando padrão, tem o modo discador, que aí você coloca e aí você vai discar, ó, o livro, o capítulo e o versículo. Olha lá. Esse aqui é o modo discador. Tem o modo de grade. As pessoas gostam de usar mais esse modo de grade, porque acham que é mais rápido para escolher lá, o livro, o capítulo e o versículo. Tá? E tem o outro modo, que é o modo de texto. Que aí você digita o texto que você quer. E quando eu quero procurar um versículo rápido, ó, deixa o dedo pressionado, ele abre aquela questão da pesquisa. Lembra lá, ó, daquele modo pesquisa, que a gente pode habilitar, que é o modo texto? Então, na verdade, se você deixar o dedo pressionado em cima aqui, você pode digitar o livro. Por exemplo, 1 Timóteo 3. Digitei e ele vai me dar o versículo. Mas eu vou mostrar aqui que a gente pode passar por dicionário, né, o comentário. E isso aqui também está disponível aqui embaixo, ó. A Bíblia, comentário, dicionário como ícone. Às vezes você tem uma palavra, um versículo na sua cabeça, mas você não lembra. Por exemplo, vamos supor que eu não lembro esse versículo, ainda que meu homem exterior se corrompa. Né? A gente tem a chave de busca. O que é a chave de busca? Essa lupinha. Eu posso colocar uma palavra, né? E aí ele vai buscar se corromper. Eu vou botar corromper. E aí ele vai procurar. Toda vez que aparecer a palavra corromper ou algo derivativo dela, vai, ó, aparecer aqui no texto. Tá vendo? São vários. São vários. Ó. E achou, limitou o versículo, né? De repente, a versão que eu estou utilizando não usa a palavra corromper, usa outra palavra. Então, por isso que é importante você saber o versículo. Ainda que o meu homem exterior se corrompa, todavia o meu homem interior. Então, vamos fazer a pesquisa. E aí você tem que tomar cuidado com a pesquisa. Se você fazer a pesquisa assim, homem, vamos dizer que você vai colocar aqui, homem, pede para pesquisar. Olha quantos versículos você vai ter para pesquisar. 1477. É claro que você pode otimizar essa pesquisa diminuindo essa incidência. Então vamos supor o seguinte, eu quero diminuir essa incidência. Tá vendo aqui do lado? Tem um maisinho e um menos. Você pode clicar aqui para você otimizar. Aqui ele está falando que vai pesquisar de Gênesis e Apocalipse. Você pode fazer assim. Não, eu quero otimizar, não quero procurar de Gênesis e Apocalipse. Eu sei que isso está no Novo Testamento, só não sei aonde. Então você vai botar de Mateus. Vou botar de Mateus a Apocalipse. Pede para pesquisar. Já diminuiu. Certo? Mas vamos supor que você sabe, não, isso aqui quem falou foi Paulo. Aí você pode otimizar, ó, vem aqui no maisinho. Então eu vou botar só as epístolas paulinas, que começa de Romanos, olha lá. Então eu vou botar aqui até Filimon. Aí você vai pesquisar. Vai diminuir. Opa, já encontrou 77 versículos. Bom, isso aqui vai otimizando a tua pesquisa. Você pode completar a frase, né? Você botou homem, homem aparece mais. Mas eu vou te mostrar como eu poderia também otimizar de uma maneira melhor. Por isso que é bom você ser precisamente cirúrgico naquilo que você faz. Então eu vou voltar aqui, vou botar normal para pesquisar de Gênesis e Apocalipse. E é até interessante como referência a gente saber quantas vezes que essa palavra pode aparecer. Então, será que só foi Paulo que falou sobre isso? Então vem aqui, ó, meu homem exterior. Aí você vai fazer com que a pesquisa, mesmo em toda a Bíblia, ela venha de ser otimizada, ela venha a ser diminuída. Então vamos ver quantas vezes a palavra homem exterior aparece junto. Ó, vê o homem, vê o exterior. Toda vez que aparecer associada, vê o exterior, mas não vem completo o homem exterior. E eu posso botar, ó, lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então agora você pode clicar em cima e ele vai te dar aqui a referência. Aí você vê que aqui está dotado de ícones de lado. Esse ícone que está 20 são as referências cruzadas que eu posso ter. Então, ó, clica aqui.
todas as referências que tiverem relacionadas ao texto vai ser me fornecida aqui nessas duas referências cruzadas. Então aquilo ali é uma maneira abreviada, suprimida de mostrar as referências cruzadas que eu tenho ali. Bom, esse livrinho do lado também foi um ícone que eu adaptei, que eu fiz uma mudança. O que significa esse ícone? Esse ícone que eu coloquei é justamente para me dar dicionário, comentário desse texto. Então eu vou clicar aqui, clico em cima do ícone e ele vai abrir, né? Tá demorando um pouco porque realmente é muito módulo, ficou pesado, mas abriu. E ele vai me dar todos os comentários relacionados a esse versículo. Então, ó, você vê que eu estou bem abastado de comentários. E aí você abre um comentário qualquer, por exemplo, a Bíblia de aplicação pessoal. Aí ele vai fazer o comentário acerca do versículo, ok? Então, mostrado aí mais uma ferramenta. O que é interessante dessa Bíblia também é que mesmo se você tiver, você pode ver que eu estou offline, ó. Não estou com internet, mas eu posso fazer com que essa Bíblia ela fale. Então vamos supor que você está ela com o celular. Você precisa, você está querendo meditar ou ver alguma coisa da Bíblia. Então você aperta o play. É claro que a voz é chata, mas você pode mudar. Então ó, você pode colocar. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então está falando aqui tranquilamente, não tem problema, né? Não precisa de internet. Então essa Bíblia ela é fundamental para todo estudante, né? E ela tem liberado um recurso também que é interessante, não tem em todos os livros, mas alguns livros têm, né? Então, por exemplo, Mateus, a gente pega aqui, ó. Aí aparecem algumas coisas aqui, ó, que também é interessante você ver. Ó. Apareceu aqui esse símbolo de bonequinho. Isso aqui está indicando o quê? Que aqui vai te mostrar a genealogia dos personagens. Jessé. Tá vendo? Mostra aqui, ó, as questões da genealogia. E aqui você configura. Você pode configurar como que você quer, mostrar informações, expandir os versículos. Pode, tá vendo? Isso aqui vai depender de como você prefere. Boaz, Obed, Jessé, e vem Aminadab, Davi, Eliabe, Eliú, Natanael, Ozion, Radai, Amará. Então, vai depender aqui da forma como você quiser configurar. Você pode mostrar, expandir, animar, você pode colocar para não animar, tirar o modo escuro. Então aí vai ao teu gosto, né? E aqui ele vai demonstrar tanto aqui para frente como para trás. Aí você vê qual que fica melhor para você. Tem aqui, ó, expandir versículo, linha ancestral, descendente, ó. Você pode também habilitar, não estava habilitado no meu. Vou dar um OK aqui. Tá vendo? Aí te dá um mapa maior. Aqui é a referência que tá, ó. Como isso aqui é interessante para quem está estudando, né? Você até se perde nessas informações. Mas enfim. Aqui começa a aparecer, como eu falei para vocês, os desenhos, as gravuras. Em algum texto vai vir as gravuras, você vai estar lendo lá e tem umas gravuras que você pode usar para ilustrar. Eu, principalmente, quando estou dando aula com projetor, fica muito bonito você ver o texto e as gravuras aqui, relacionado a esse texto. Às vezes você está ensinando o aluno, está prestando atenção naquela gravura e aquilo ali permite ele ter uma memorização até melhor, mais adequada. Né? Por que é importante ter imagem, professor? Porque a imagem ela se associa a um texto que você leu. Né? A imagem é mais fácil de ativar a sua memória. Né? Geralmente quando você vê uma imagem, alguma coisa, você tem uma recordação melhor. Então quando você está lendo a Bíblia com ilustração, as ilustrações vão fazer com que você associe aquilo que você está lendo de uma maneira mais fluida. Bom, vamos lá, tem mais um recurso aqui que ficou faltando. Foi o recurso que eu falei da questão do... Tá vendo? Apareceu um ícone igualzinho do Google Maps, aquela demarcação que a gente faz do Google Maps. Aí precisa estar com a internet. Você vai ligar aqui em cima, ele vai perguntar qual mapa que você quer para ver essa região da Palestina. E aí você clica aqui no que você escolha.
e ele vai te dar um mapa. A localização geográfica de onde está se passando o evento. Igualzinho o mapa. E aqui tem as camadas. Você pode escolher também qual tipo de camada que você quer. Ó. Tá vendo? Qual tipo de camada. Tem a camada aqui, você pode ver a camada da NASA. Opa, da NASA não está funcionando. Então, ó. Você pode dar um clique em cima dos pontos vermelhos e ele vai te dar a longitude e a latitude. Caso você também possa querer usar outro tipo de mapa. E aqui ele te dá também as regiões que você pode encontrar, para não precisar ficar procurando. Ó. O que você quer que habilite, que ele te mostre. Dê um ok, ó. Aí ele vai situar, vai marcar mais ainda as regiões que eu tô. Aqui, ó, mais, ele menos vai demonstrando a região, mas não precisa, você com a mão de pinça, ó, com o dedo pinçando, você pode aumentar e diminuir isso aqui. Como eu falei aqui, mostrei as camadas. Vou mostrar aqui agora na NASA. Muito interessante. Então, gente, para a primeira aula lá, eu gostaria de demonstrar essa Bíblia, que ela vai ser muito importante na nossa exegese, como a gente pegou lá, né, o texto. Vamos lembrar lá do texto. Homem exterior. Para quem ficou com essa dúvida, para a gente não sair daqui desse tutorial, né, dessa apresentação, dessa degustação, sem ter visto. Homem exterior. Então vamos lá, homem exterior. A gente vai fazer essa pesquisa, como a gente tinha falado, lá de Coríntios, e ele está associado que esse homem exterior se corrompe. Então a gente quer fazer uma exegese dessa palavra se corrompe, o que ela significa, né? Qual a classe gramatical, gênero, número e grau, se é um hebraísmo, né, etc. Vamos aqui, ó, para concordância strong. E aí você vai fazer, né, vai verificar o que ela de fato significa. Então vamos dar uma olhada. Olha lá. Do lado de corromper, eu tenho duas referências. Tem a referência G311 e tem a referência G574. Vamos ver o que cada uma delas fala. Então aqui, ó. Dialpateiro, mudar para pior, corromper de mente, conduta, destruir, arruinar, consumir, de vigor e força corporal. Do verme ou traça que devora as provisões e roupa e destruir ou matar. Então, dentro do contexto que Paulo está escrevendo, não pode ser de depravação moral, embora possa ter sentido. O que ele está falando é de vigor e de força corporal. Se degradar é se terminar, né, é se dissolver, é se acabar quanto matéria, porque o serviço exigido pelo Evangelho consumia. Mas ele sabia que essa corrupção, esse consumo físico, esse desgaste físico, emocional, ele provocava dentro do homem interior dele um renovo. Então, vamos pegar a outra referência. Opa, deixa eu selecionar aqui para ver. Nesse dicionário não tem falando nada sobre essa outra referência. Então vamos pegar um outro dicionário para ver se está aí. Tempo presente, voz passiva está mostrando, ó, né? Que é do tempo presente e é uma voz passiva. Voz passiva, para quem não lembra, né? A gente tem 3 tipos de voz. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica ação. O menino chutou a bola. Na voz passiva, o menino sofre, o sujeito sofre ação. Na voz passiva, o sujeito sofre ação. Né? Ele foi cortado, ele sofreu ação de corte. E a voz reflexiva é quando ele pratica e sofre ação. Ele cortou-se. Então significa que o menino praticou a ação que ele mesmo sofreu. Né? Então, isso aí é só para a gente relembrar. O modo indicativo, né? E a contagem, e etc. Então aqui, ó, multiléxico, você pode usar um multiléxico. Também faz a mesma referência. Mesma coisa, multiléxico, multiléxico BR. Tem aqui dicionários que são repetidos. Enfim, tá aqui uma baita Bíblia para quem tem esse preconceito de utilizar um software
ou de usar um app como Bíblia. Eu já tive essa experiência e toda vez que eu dou aula no seminário eu comento sobre ela. Que certa feita alguém estava me dizendo que ele não concordava com que se usasse o computador como Bíblia. E eu falei que se a gente fosse pensar dessa maneira, a gente não poderia usar nossas Bíblias, porque nossas Bíblias de papel, com folha de papel, é uma tecnologia da imprensa de João Gutenberg. Se a gente for pensar com essa mente arcaica, a gente estaria até hoje usando pergaminho, papiro, pedra moabita, tábuas de argila. E aí como é que você ia carregar todo esse material, toda essa coletânea? Né? Então essa tecnologia ela vem para nos auxiliar. Hoje a gente tem o que eles não tinham no passado. Por isso quando a gente diz bem-aventurado aqueles que lê e que ouve a palavra dessas escrituras, na verdade o texto original diz bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Por quê? Nem todo mundo tinha acesso à leitura. Nem todo mundo tinha acesso à leitura. Nem todo mundo sabia ler. E os materiais gráficos para comprar a Bíblia era caro. Você precisaria ter um escriba, um amanuense para que fizesse uma cópia de um texto para você. Então, por isso que bem-aventurado. Então, naquela época os cristãos, eles mais ouviam do que liam. E eles gravavam aquilo que eles liam. Por isso que a necessidade dos apóstolos sempre estar reforçando didaticamente aquilo que já tinha sido ensinado e repetindo para eles, né? Fazendo uma repetição, uma demonstração do Novo Testamento baseado no Antigo Testamento. Você vê que o Novo Testamento cita o Antigo Testamento para mostrar coisas obscuras de uma maneira mais clara. Então essa foi a didática com que os apóstolos ensinou, porque o material gráfico que eles tinham à sua disposição era pouco. Então para eles, hoje nós somos privilegiados em relação a eles. Hoje nós temos o material, temos uma gama de material, mas eu também digo, cuidado com o tipo de comentário que você vai utilizar, porque tem comentários que têm um caráter ruim, porque não colocam o princípio da exegese, o princípio da hermenêutica, que a gente diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E há um problema quando a pessoa, de vez em interpretar a Bíblia, utilizando a própria Bíblia e entender a palavra, acaba colocando a sua mente nela. E sobre essa perspectiva eu quero terminar dizendo isso. Eu quero abrir aqui uma aspas para a gente terminar dizendo, o que eu vou falar possivelmente em outras aulas é aplicar o princípio. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ninguém tem que dar interpretação sobre ela, nem lançar seus pensamentos sobre ela. E isso Paulo deixa muito claro. Em 1 Coríntios, capítulo 2. Olha o que ele diz, para os filósofos da atualidade, que mais filosofam do que realmente aplicam os princípios bíblicos. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi dar a saber entre vós, senão Jesus Cristo, este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo procurou ser simplório e simples em suas palavras, não buscando linguagem de sabedoria humana, filosófica, na época dos epicureus e estoicos, que seduziam as pessoas, demonstrando para elas um teor de sabedoria com palavras bonitas, baseadas nas suas filosofias, que são vãs, e Paulo vai criticar isso mais à frente. E assim tinha pessoas que ainda tentaram interpretar errado o que Paulo dizia. Então, 1 Pedro 3,15, Pedro, corroborando com as palavras de Paulo, 2 Pedro 3,15, nos diz o seguinte: e tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Ele tinha acesso aos escritos de Paulo e ele estava lá corroborando para aquilo que Paulo escreveu como verdadeiro.
E a gente tem algumas pessoas na atualidade, alguns teólogos afastados da verdade, que diz que Paulo foi um traidor de Jesus, que tudo que Jesus falou, está até demonstrando aí na internet, que tudo que Jesus falou Paulo contradiz. Aí pega lá alguns pontos, né, obscuro, só que a gente tem o testemunho do apóstolo Pedro, que andou com Jesus, e ele concorda com aquilo que falou, e é engraçado, né, ele já preveu, né, uma previsão, uma prévia de algo que ia acontecer. Ele foi um visionário, foi profeta aqui, porque ele sabia que aquilo que eles faziam naquela época também iam fazer nos dias de hoje, porque é exatamente o que eles fazem. Não entendem o que Paulo escreveu, não entendem, não é só o que Paulo escreveu não, é toda a escritura. Então ele diz aqui, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ele respeitava a sabedoria, sabia que Paulo estava falando aquilo com conhecimento, com sabedoria não baseada na sabedoria dos homens, mesmo sendo um doutor da lei. Ele diz, eu não quis nada saber senão a Cristo crucificado. 16 ele diz, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, na quais há certas coisas difíceis de entender, ele mesmo reconhece que existia pontos que era difícil de ser entendido de uma maneira talvez objetiva, por mais que ele tentasse evidenciar, por mais exemplo que ele utilizasse, tentando comparar para chegar a uma linguagem mais coloquial, mais próxima, existia coisas difíceis de entender, principalmente para aqueles que não queriam entender ou entendem aquilo que querem, porque tem também esse viés. Muitas das vezes, como pregador, como professor, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que as pessoas entendem. Então, que os ignorantes, ele diz ignorantes e instáveis, as pessoas que fazem isso são pessoas ignorantes e instáveis. E instáveis dertupam. Que os ignorantes e instáveis dertupam. Eles dertupam. Como também dertupam as demais escrituras. Não é só os escritos de Paulo, não. É outras partes, outras porções das escrituras, para a própria destruição deles. E nós estamos vivendo um período que, de fato, há muitas vozes falando. E muitas das vezes não consonantes, mas vozes dissonantes, levando as pessoas para outros caminhos. Então, há um convite nesse canal a você, meu amado irmão, estudar comigo alguns tópicos de teologia, e eu vou poder falar segundo a pequena porção da sabedoria que Deus me deu. E eu sei que nessa porção, né, eu sou uma gota no oceano. Parece que foi Madre Teresa de Calcutá que diz isso, né, que o que eu vou fazer é uma gota no oceano. Mas se eu deixar de fazer, é uma gota menos no oceano. O canal não é polemizar a palavra, é ensinar, é tentar ver com uma visão diferente, é tentar trazer uma interpretação verdadeira e genuína, fora dessa questão filosófica, embora a gente vá usar um pouco de filosofia, você vai ver que a palavra de Deus, ela tem um certo teor de filosofia, até porque quando a gente diz filosofia, que é o amor à sabedoria, ora, nós amamos Deus, nós amamos Cristo, e Cristo é a sabedoria de Deus. Então essa seria a verdadeira filosofia. Então, eu deixo esse convite para vocês. Até a próxima aula. Essa foi a primeira aula inaugural. Eu queria mostrar uma das ferramentas que eu vou utilizar. E que Deus abençoe os irmãos. E que você possa curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E que Deus abençoe a todos. E obrigado. E até a próxima, em nome de Jesus.